Muito boa noite a todos. Vamos dar início um pouco atrasados, mas vamos dar início finalmente à nossa tertúlia, a segunda tertúlia, sob o tema O Dirigente Espírita, o Trabalhador e o Voluntário. Nós iremos começar, como da outra vez, com uma oração cantada, e acho que a grande maioria de vós sabe cantar esta canção. É tão bom. É tão bom estar aqui contigo, é tão bom ter-te aqui, meu Jesus. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. Se a inveja te invade, vigia teu coração, porque o que vês inimigo é em Jesus teu irmão. É tão bom estar aqui contigo, é tão bom ter-te aqui, meu Jesus. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. Se é orgulho que sentes, desconheces a verdade, só pode encontrar Jesus quem cultiva a humildade. É tão bom estar aqui contigo, é tão bom ter-te aqui, meu Jesus. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. Se a dor invade tua alma e não vês razão atrás, vem ouvir falar Jesus, procura e acharás. É tão bom estar aqui contigo, é tão bom ter-te aqui, meu Jesus. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração.
Pronto, os moldes da tertúlia são os mesmos que já utilizámos na primeira. Quem quiser fazer uma intervenção, levanta a mão, e depois temos aqui um ajudante, entre aspas, que fará o favor de levar o micro até ao que necessita de dar a sua opinião, e nós aqui na mesa vamos mais ou menos tentando perceber quem é que é o seguinte a expor a sua palavra. Por isso, se alguém quiser fazer a abertura da tertúlia, o tema já vimos, é o dirigente espírita, o trabalhador e o voluntário. Portanto, se alguém quiser ser o primeiro a dar o mote, faz favor de levantar a mão. Este tema é um tema muito importante, porque não tanto pela relação que possa haver entre o trabalhador e o voluntário, porque os trabalhadores da Casa Espírita são voluntários, mas fundamentalmente pela relação que existe entre o dirigente e o trabalhador. E aqui reporta-se de grande importância a abordagem deste tema. Dirigir qualquer instituição não é fácil. Lidar com pessoas não é fácil. Gerir pessoas de diversas idades, diversos estratos sociais, diversos níveis culturais, não é fácil. Mas fazer isso dentro de uma casa espírita é bastante mais difícil. Porque o estatuto disciplinar dos trabalhadores ou dos funcionários de qualquer instituição ou empresa tem regras que normalmente funcionários e trabalhadores têm de seguir sob pena dos processos disciplinares. Numa casa espírita, essa situação não se vive e tem que fundamentalmente ter-se em consideração o senso e a ponderação, exatamente que foram aquelas características fundamentais que Camille Flammarion apontou a Kardec, o senso reencarnado. Então, o dirigente tem que ser, de facto, não uma pessoa que tenha predisposição para gerir, para fazer, digamos assim, a gestão humana dos recursos humanos, mas também usar senso, ponderação, paciência, tolerância e muitos outros atributos que os espíritas devemos todos, à semelhança de Jesus, alimentar e desenvolver, o que quer dizer que não é fácil. Não é fácil. E não é fácil até porque o estatuto disciplinar de uma casa espírita não pode, não deve ser aquilo que é a intransigência tantas vezes e a intolerância disciplinar dos regulamentos que gerem as empresas ou que dirigem as empresas ou as instituições. Mas é que este tema é muito importante. Não é dirigente quem quer, embora muita gente aspire a ser dirigente. E ainda nós temos no meio de todo o nosso movimento espírita a clara demonstração daquilo que são falhanços ou daquilo que são reminiscências do passado, tantas vezes de quedas abruptas no exercício do dirigismo ou no exercício do mando. Nós notamos muitas vezes muitos companheiros que denotam ou que não são capazes de fazer esquecer determinadas inclinações e tendências que trazem de outras vidas. E isso, de alguma forma, torna-se às vezes prejudicial, provoca grandes dissensões, grandes divisões, provoca separações nas casas espíritas. Alguns dizem ainda bem porque criam-se outras casas espíritas. Mas aquilo que Kardec aconselhou de haver muitas casas pequenas não era por causa da causa que hoje faz com que despontem muitas casas espíritas. Era naquilo que era entendido como necessário para o movimento espírita, a criação, a proliferação de instituições de casas que divulgassem a mensagem e que fossem um espelho da caridade em todos os estratos sociais. O que nós vemos hoje
é que o aparecimento de novas casas espíritas resulta precisamente de dissensões, de divisões, de disputas de dirigismo dentro das casas espíritas. Ora, é um tema, portanto, não só aliciante para nós, porque é uma abordagem de racionalidade e que deve ser de racionalidade pura, mas também porque a relação entre trabalhadores e dirigentes, ou dirigentes e trabalhadores, é muito melindrosa, é muito suscetível de fazer transpirar para fora das casas espíritas aquilo que não devia ser, porque muitas vezes assistimos a que pessoas comentam: mas vocês são espíritas e dão-se assim, mas vocês são espíritas e discutem assim, exatamente porque, apesar de toda a sociedade viver a mesma problemática, a relação dirigente-trabalhador, quando se trata de casas espíritas, isto ressalta muito mais evidente e é normalmente fruto, ou é normalmente motivo para o ataque cerrado, já que nós, como é evidente, não temos uma posição muito credível e muito bem aceita pela sociedade e, portanto, somos facilmente muito mais apontados e atacados. Portanto, é muito importante, julgo eu, que esta questão seja abordada por nós, abordada com simplicidade, mas com a noção da responsabilidade que nos assiste neste relacionamento de trabalhadores-dirigentes. O mote já foi lançado. Se alguém quiser fazer alguma intervenção. Eu gostaria de abordar aqui um assunto relacionado naturalmente com o tema, mas com aquilo que é designado pelo trabalhador em concreto. Todos somos trabalhadores, é verdade que sim, mas eu quero cingir-me mais àquilo que é o trabalhador que vem pela primeira vez. A maior parte, eu irei abordar o assunto naquilo que conheço mais, que é o que abordamos e fazemos aqui nesta casa. Os trabalhadores desta casa têm um tempo para se dedicar a ela, são convidados a isso. Há cursos que decorrem e esses cursos vão permitindo às pessoas interessadas em se aprofundar, não só na doutrina, mas particularmente naquilo que é o conhecimento das relações, o conhecimento das questões que têm a ver com aquilo que aprendemos na doutrina. Uma das coisas que temos vindo também a abordar nesses cursos e a solicitar e a sugerir aos novos e futuros participantes é que tenham presente que o trabalho na casa espírita não é essencialmente aquele que às vezes é puxado, incentivado por cada um, isto é, eu vou para a casa espírita, tenho sensibilidade, quero ir trabalhar num grupo, quero estar inserido num grupo. E o que temos vindo a sugerir às pessoas é que, de alguma maneira, que sintam o trabalho de uma forma mais profunda, mais direta. O trabalhador é esse trabalhador que tanto estará disponível para trabalhar na sala mediúnica como, no nosso caso aqui, abordar aspectos que nós temos em termos da nossa própria organização. A casa tem a sua dimensão, tem os seus estatutos, tem as pessoas que dirigem e tem, por necessidade, outras pessoas que estarão certamente interessadas em trabalhar nos diferentes departamentos. E o que temos vindo a dizer-lhes é que inscrevam-se. Todos nós temos dons, todos nós temos capacidades para fazer seja o que for, e nós temos necessidades, tantas necessidades às vezes, e parece que quando entramos na casa espírita só vemos aquela intenção de irmos para a sala, mas esquecemos-nos que há casas de banho, que há lugares onde é preciso limpar, há lugares onde é preciso assear, onde é preciso pôr a água, onde é preciso fazer tanta coisa, e que quando entramos na sala e vemos aquilo colocado, julgamos que tudo aparece, como por acaso, como por naturalidade. Ora bem, o trabalhador terá que ser esse que tem que se introduzir mais dentro da casa. A doutrina, quando se nos diz para nós irmos anunciar a Boa Nova, para irmos divulgar, não é só para dentro da casa também. É evidente que temos que fazer os exemplos, conhecer a doutrina dentro de casa, mas também fora.
Mas dentro de casa, e desta casa particularmente, há uma sugestão que eu continuo a lançar a todos aqueles que mais perto estão de mim. Eu considero todos, gosto de considerar todos, embora a gente não tenha as simpatias naturais que devemos ter. Mas àqueles que estão mais perto, eu sugiro, inscrevam-se nos cursos, sim, mas inscrevam-se também nas múltiplas tarefas que a casa precisa. Há tanta coisa para fazer lá fora. Temos os departamentos de assistência social, temos os departamentos de ajuda aos sem-abrigo, tanta necessidade que existe de mão de obra voluntária que é a nossa, e às vezes tão pouca gente que aparece. O apelo que fazemos é para que as pessoas sintam que, de facto, trabalhar na Casa Espírita não é só aquilo, há outras coisas. Doemo-nos para esse efeito. Inscrevamos os nossos nomes, não é preciso colocá-lo numa parede, mas se tivermos vontade de ajudar, seja no que for, chamemos alguém da direção, algum diretor, e coloquemos essa intenção. Eu sou isto, posso fazer isto, posso ajudar naquilo, e a pessoa toma nota, e amanhã, se precisar, vamos chamar essa pessoa, porque está ali um convidado, e um convidado que certamente tem todo o interesse em participar de uma forma diferente que aquela que é o habitual. Esta é uma sugestão que eu gostaria de deixar, que se puder ser também comentada com outra gente, ou com outras pessoas, com outros companheiros. Depois eu só gostaria aqui, já que estamos aqui a departamentar o nosso tema, quando nós falamos em trabalhadores e em voluntários, obviamente que os trabalhadores espíritas são voluntários, não é? Porque nós não... Uma das leis do voluntariado é efetivamente a gratuitidade do serviço e, portanto, o trabalhador espírita acaba por ser um voluntário. Agora, dentro das tarefas de uma casa espírita, nós temos variedíssimas, as doutrinárias, e depois temos as tarefas materiais, não é? E, portanto, quando nós falamos aqui em trabalhador, estamos a tentar incluir o trabalhador espírita dentro das atividades doutrinárias, seja o grupo mediúnico, seja a palestra, seja o passe, seja o atendimento fraterno, seja as leituras, pronto. Quando falamos em voluntários, estamos a falar no outro tipo de trabalho que o centro também necessita, portanto, as áreas das limpezas, do vir ajudar na separação das roupas para as famílias, na parte do voluntariado social, na parte do jornal, enfim, qualquer casa espírita tem estes dois tipos de atividades. E, portanto, quando nós falamos do voluntário, tentamos mais incluí-lo dentro deste departamento, portanto, nas atividades materiais e físicas que a casa precisa. Tinha ali o Santos de... Boa noite a todos. Poucos me conhecem aqui, à exceção dos mais antigos desta casa, mas não é isso que agora se trata, mas sim do tema em si próprio. Nós, justamente, repondo um pouco o que a Anita nos acaba de dizer, temos o trabalhador como sendo, de facto, um voluntário. São uma e a mesma coisa. Ao que nós pensamos, normalmente o trabalhador vem em seguimento ou em sequência, se assim quisermos, da visita à casa espírita que o acolheu para uma situação qualquer, fosse ela do mais diverso caráter. Em função disso, aquilo que nos parece é que deve, antes de tudo, manifestar a sua gratidão, não só porque foi ajudado, mas também por aquilo que é o esclarecimento, o conhecimento que aqui vem buscar. E em função disso, nós parece que temos logo o problema à partida resolvido, desde que exista o bom senso que o nosso Costeira nos disse, que é agarrar o trabalho que nos oferecerem para fazermos. Esta é a postura que nós pensamos ser a postura da humildade, a postura de não desejar aquilo que ainda nem sequer está preparado para fazer. Eu tenho uma frase que guardo comigo desde muito criança, que o meu pai me dizia que só pode mandar quem sabe fazer. Ora, portanto, nós, para nos propormos a qualquer tipo de atitude ou trabalho, primeiro temos que saber o que é que vamos fazer, experimentar o que temos para fazer. É claro que eu não vou relatar como é que aqui entrei nesta casa, mas justamente foi observando os outros e seguindo-lhes os passos. Nunca me candidatei a coisa nenhuma e fui
chamado ou fui sendo ajudado pelos outros a seguir o caminho que segui. E penso que é esta a proposta grande para todos nós. É sermos capazes de ter humildade para aceitar aquilo que nos é oferecido. Mais a mais, se quisermos falar um pouco a respeito daquilo que o Eugênio nos diz, dos dotes de cada um ou dons, como quisermos falar, isso são aquelas coisas que às vezes existe um desejo que não é alcançável. No entanto, estamos a desperdiçar outra matéria-prima que temos, seja ela pelo esforço do trabalho realmente mais singelo, que é tão meritório limpar um quarto de banho como estar sentado justamente numa mesa mediúnica, às vezes a servir de esteio, a pensar na morte da bezerra. Perdoem-me aquilo que eu estou a dizer. Se calhar estou a ser inconveniente, mas a verdade é que é um pouco assim. E esta atividade é uma assim. E isto que eu estou a dizer acontece. Reparemos, muitas das vezes a espiritualidade não traz ou não deixa que aconteçam determinado tipo de desfechos ou entidades que possam manifestar-se em função de haver uma certa desconexão no trabalho. E isso é uma falta de preparo, tenham paciência. E, portanto, só justamente nessa humildade, nesse acatar das coisas, nesse conhecimento que se vai fundamentando com o tempo, é que nós vamos poder fazer qualquer coisa. Desculpem-me a minha intervenção, eu estou quase, como diz um amigo, às vezes tenho o cérebro ao pé da língua, perdoem-me esta situação. Está mais alguém? Então, falo eu um bocadinho. Depois de ouvir destas intervenções, aquilo que me apraz dizer é o seguinte: qual é o papel da Casa Espírita em primeiro lugar? Porque é que existe uma Casa Espírita e depois percebermos então como é que nós nos enquadramos nas atividades de uma Casa Espírita. Portanto, a primeira Casa Espírita, que assim podemos dizer que foi criada, foi por Allan Kardec, em Paris, quando criou o Centro de Estudos Parisienses e, portanto, deu mote à necessidade de haver um espaço onde se estudasse a doutrina e onde se divulgasse a doutrina. Mas a Casa Espírita é, por um lado, uma escola, mas, por outro lado, é um hospital de espíritos. Portanto, tem essas duas valências, por assim dizer. Portanto, é o local onde nós vamos aprender, onde vamos nos instruir, onde nos devemos educar, no sentido de não ser só adquirir conhecimento, mas também pô-lo em prática, portanto, mudar a nossa conduta, os nossos hábitos, e isso é educar. E, por outro lado, também fazer aquilo que a doutrina espírita também nos ensina, que é amar, consolar, ajudar aqueles que necessitam. E, neste caso, os espíritos, as almas que já viveram e que se encontram agora no plano espiritual e que necessitam de esclarecimento, necessitam de auxílio. Portanto, tendo essas duas valências, de escola e de hospital, percebemos que a atividade que os trabalhadores da Casa Espírita têm que desenvolver será nas duas áreas. Por um lado, temos que nos instruir, temos que nos estudar, por isso existem cursos. Por outro lado, temos que estar preparados, conhecedores da Boa Nova, para podermos esclarecer, para podermos consolar, para podermos ajudar os espíritos. E muitas das vezes a ajuda que fazemos aos espíritos é feita porque as pessoas que já buscaram tudo e mais alguma coisa lá fora e não encontraram uma resposta e uma melhoria, acabam por bater à porta de uma casa espírita. E vêm à casa espírita em busca de algo que os esclareça, que lhe dê uma resposta para a problemática e por isso nós, espíritas, temos que ter, para além dos conhecimentos, temos que ter a capacidade de lidar com pessoas, de receber as pessoas, de tratar as pessoas, de dialogar com as pessoas, de sermos fraternos com aqueles que buscam a casa espírita e, naturalmente, depois temos que estruturar as atividades na casa espírita no sentido de poder preparar os trabalhadores, que, conforme disse ali há pouco
o nosso companheiro, são aqueles que inicialmente vêm e chegam à casa espírita e depois percebem e que se encontram bem e se sentem bem na casa e, portanto, decidem aprofundar os conhecimentos e decidem integrar-se nas atividades da casa. E depois temos a outra questão que tem a ver com a gestão de qualquer casa, que obviamente também se coloca numa casa espírita, mas que se coloca em qualquer outra atividade que tem a ver com o funcionamento da casa, a higiene da casa, todos os trabalhos da casa. Como a missão do Espiritismo é, por assim dizer, modificar a sociedade, não é? É moralizar a sociedade, é mudar a sociedade para melhor, nós, como trabalhadores da Casa Espírita, temos que o ser, temos que ter o conhecimento, mas também que temos que o dar no nosso exemplo, temos que demonstrar que efetivamente somos aquilo que pregamos, que vem mais ou menos de encontro à primeira intervenção aqui desta tertúlia. E essa nossa responsabilidade moral que temos que ter, quanto trabalhadores da Casa Espírita, também a temos que ter quando estamos fora das paredes da Casa Espírita, na sociedade, porque a Casa Espírita vai connosco, nós simbolizamos a Casa Espírita. Daí ser muito importante, não só, obviamente, ter o conhecimento da doutrina, mas também pô-la em prática. E para socializarmos, para moralizarmos a sociedade, quero dizer, temos que sair à sociedade, temos que trabalhar na sociedade. E o trabalhar na sociedade pode ser feito dentro de casa, porque a sociedade também nos entra pela Casa Espírita, mas também pode ser feito fora da sociedade. Daí nós termos outras valências que normalmente as casas espíritas têm. E muitas dessas valências necessitam naturalmente de voluntários, necessitam de pessoas que se disponibilizem para ajudar. Nós podemos ter voluntários de muita natureza, não é? Nós próprios podemos ser voluntários noutras obras, podemos ser voluntários do hospital, podemos ser voluntários de outras instituições. E quando o fazemos e somos espíritas, nós levamos connosco aquilo que nós somos e aquilo que é a nossa maneira de ser, que a doutrina nos ensina. Mas dentro da nossa casa nós podemos ter voluntários que não são espíritas, que nem conhecem o espiritismo, mas que se disponibilizam a ajudar nas atividades que têm a ver com a parte social, que têm a ver com a parte de manter as instalações a funcionarem, de manterem as instalações operacionais. E, portanto, há que destrinçar o trabalhador do voluntário, porque o voluntário tem é que saber que tipo de tarefas é que são feitas, se enquadram naquilo que ele está predisposto a fazer e, portanto, facilmente se encaixa, tem que definir, dizer qual é os dias que lhe dá jeito, vir desempenhar determinada tarefa e não é necessariamente obrigatório que seja espírita. O trabalhador da Casa Espírita é necessariamente obrigatório que tenha conhecimentos da doutrina, porque senão não está preparado para as tarefas da Casa Espírita. Mais alguém? Já agora, quando falarem, falem assim com o micro junto à boca, porque depois na gravação não se consegue ouvir muito bem. Eu gostava de dizer o seguinte: uma tertúlia é uma reunião de debate independente. Uma reunião de trabalhadores da Casa Espírita é uma reunião em que os trabalhadores, com os seus dirigentes, procuram, enfim, acertar agulhas ou arranjar orientações. A tertúlia não, a tertúlia é um debate geral, de interesse geral. E, quando criamos estas tertúlias, era no sentido de ouvir várias opiniões sobre o tema, não é? Que interessem, naturalmente, que esta gravação irá passar para meios de comunicação, espírita, bem entendido, e
deverá servir a outras casas, outras instituições, pequenas embora, para que procurem, nos seus locais de trabalho, procurem melhorar, ampliar, desenvolver, quer as relações entre dirigentes e dirigidos, quer as atividades exteriores. Nós colhemos do Evangelho 2 ensinamentos muito importantes. O primeiro foi que Jesus, ao fim de meia dúzia de meses de falar ao povo em geral, escolheu 72 entre aqueles que o seguiam e mandou-os anunciar a Boa Nova. Ora, nós, na Casa Espíritas, não podemos cingir-nos a que meia dúzia de dirigentes façam esse trabalho, mas que nos preparemos, seja em que casa for, para que 2, 4, 6, 20, 30 trabalhadores tomem em consideração a responsabilidade que a cada um compete de divulgar a mensagem, de fazer passar a mensagem em espírito e verdade, e fundamentalmente de uma forma racional. E, portanto, seguindo esse exemplo de Jesus, um ano depois mandou 500 da Galileia a anunciar a Boa Nova. Então, uma tarefa fundamental que a Casa Espírita deve tomar em mãos entre dirigentes e dirigidos, trabalhadores, embora hoje nós conheçamos muitas organizações de voluntários e até muitos espíritas que, por exemplo, são voluntários nessas organizações e não são voluntários na Casa Espírita, mas são voluntários nessas organizações. Provavelmente porque essas organizações têm uma atividade de voluntários visível, nomeadamente nos hospitais e particularmente nos hospitais. E nós ficamos um bocadinho fechados entre portas e não temos uma atividade de voluntários exteriores, não temos uma atividade em que nós possamos passar, não a mensagem espírita exclusivamente, mas o exemplo daquilo que é a caridade, daquilo que é o amor em movimento, daquilo que é o auxílio fraterno. E nós não temos muito essa prática, fechamos-nos as paredes frias de uma casa espírita. Então há todo um trabalho a fazer entre dirigentes e dirigidos, e volto a lembrar, nem todos podemos ser dirigentes, porque nem todos podemos ser palestrantes, como nem todos podemos ser oradores. Embora haja muitos que têm uma especial aptidão para escrever, mas quando se trata depois de falar, vêm-se atrapalhados para falar. E, portanto, cada pessoa tem as suas características, mas os dirigentes e os dirigidos devem ter um relacionamento de aceitação plena, de aceitação pela confiança e pelo exemplo. E é nesse exemplo e nessa confiança que nós podemos fazer passar a mensagem para o exterior. Olhem como eles se amam. Até é atribuída esta fase ao Nero, não é? Que era um déspota terrível, como nós conhecemos, mas que via na relação entre os cristãos, que via na entrega ao testemunho, porque o testemunho que nos vai sendo pedido a cada um não é propriamente só dizer que acreditamos, dizer que compreendemos, dizer que temos fé. É nas horas mais difíceis do testemunho, ou melhor, da vida, nós damos testemunho que não hesitamos em continuar a crer, em continuar a acreditar, a continuar a fazer, a amar, com muitas dificuldades, às vezes com um grande sofrimento. E, portanto, é essa relação que deve ser analisada numa tertúlia. Uma tertúlia é um conjunto, de um convívio, embora as tertúlias que fazem parte da atividade cultural de Portugal, mais conhecidas, não tivessem reunido mais de 20 pessoas, que, enfim, se reuniam nos cafés, por isso este ambiente de café que nós procuramos aqui criar, se reuniam nos cafés para debater temas sociais, não propriamente temas espíritas, embora não nos custa a admitir que em algumas reuniões, algumas tertúlias, conduzidas pelos homens do Orfeu, não é? Pelo Fernando Pessoa, se não haja discutido, se não haja debatido também a problemática mediúnica, ainda sob uma outra forma, porque quase todos eles, nós vamos chegar à conclusão, quase todos eles tinham uma inclinação muito profunda para a espiritualidade, para a vida do Quinto Império, para a vida, enfim, do outro lado da vida. E, portanto, quer dizer, eram debates absolutamente, não digo que fossem pessoalizados,
no meu caso concreto, no caso da A, de B, ou no caso da instituição B ou C. Mas é um debate que pode ser aberto para toda a gente apreender aquilo que pode ser seguido, desenvolvido, implantado em suas casas. E não continuar, por exemplo, a ter casas minúsculas, mas terem casas médias, onde possam ser desenvolvidas as tarefas primordiais, como há pouco o Paulo falou, que são a atividade do estudo e do ensino e a atividade do socorro e do auxílio, a atividade de escola e a atividade do hospital. E, portanto, é este debate em tertúlia que deve ser aqui privilegiado e noutras tertúlias que venham a ser realizadas, para que isto, passando a mensagem para outros companheiros, para outros amigos, para outros irmãos da doutrina espírita, eles possam cada vez mais ampliar as suas atividades e dar campo a que realmente as pessoas olhem para nós por muito nos amarmos, que olhem para nós como cristãos da nova era, mas que retomamos a pureza do cristianismo primitivo. Está alguém? Então eu vou lançar uma questão, e se calhar àqueles que se encontram aqui, que são dirigentes ou que de alguma forma exercem atividades na área da direção de uma casa espírita. Há pouco alguém falava que não é fácil lidar com pessoas, e eu atrevo-me a dizer, não é fácil lidar com pessoas, mas muito mais difícil é lidar com trabalhadores espíritas, com espíritas. Esta semana também alguém me falava que aquilo que se nota numa casa espírita, na grande maioria das vezes, é que as pessoas vêm, frequentam, na maioria das vezes porque vêm com problemas. Quer dizer, quase 100% das pessoas que vêm à casa espírita vêm com problemas, já andaram por todos os lados, não encontraram solução. E acabam por achar que a casa espírita é mais uma ou a sua única solução. Só que depois, quando se sentem melhor, a grande maioria delas vai embora e não volta. Ou só volta quando volta a sentir-se pior. E, portanto, denota-se aqui alguma falha, não sei se da nossa parte, em incutir a doutrina nas pessoas que nos procuram, porque a grande maioria delas não fica e vai embora. E as que ficam são aquelas que precisam. E por isso é que não é fácil lidar com trabalhadores espíritas, porque aqueles que ficamos aqui somos os que temos mais problemas, somos os que precisamos mais, e se calhar se não precisássemos tanto na volta também já cá não estávamos. Então a minha questão é a seguinte: não sendo fácil lidar com pessoas pelos seus problemas, pelos melindres, como é que um dirigente espírita que tem que avaliar as tarefas, no sentido de que tem que orientar a instituição, como é que um dirigente ultrapassa a necessidade de avaliar e muitas das vezes ter que criticar algumas tarefas que não são feitas da melhor forma, sem ferir suscetibilidade e tendo caridade para com as pessoas? Isto é para os dirigentes, atenção. Agora estão aqui. Está aqui um. Cumprimentar a todos, muito boa noite, e dizer o seguinte: não podemos pretender que todas as pessoas que venham ao centro espírita fiquem, porque elas vêm realmente com necessidades. Nem por isso às vezes é chegada a hora do seu espírito estar aberto à compreensão ainda daquilo que é o centro espírita e o que se divulga no centro espírita. Precisamos ter, os dirigentes e os trabalhadores, muita paciência,
Porque às vezes eles vêm uma primeira vez, vão embora e passado mais tarde eles voltam e permanecem, às vezes ficam mesmo e tornam-se trabalhadores muito dedicados. Em relação à casa espírita, eu gostava de dizer o seguinte, que uma casa espírita é um lugar muito bonito, contrariamente àquilo que muitas pessoas trazem na ideia quando vêm uma primeira vez ao centro, que julgam que a casa espírita é um lugar assombrado, escuro, onde os espíritos voam por ali. Não é. É um lugar airoso, simples, bonito, onde se respira um ar fresco e onde se sente realmente a harmonia e a simpatia das pessoas que ali estão. Os trabalhadores são aqueles, vou chamar irmãos, porque somos todos irmãos em Cristo, são aqueles irmãos que chegam, são socorridos e começam a sentir o que é realmente aquela casa. Não se pode forçar ninguém a ficar, nem ninguém a trabalhar. Toda a dedicação de um trabalhador é algo que brota do seu coração. Muitos vêm, são socorridos e depois saem, vão para outras casas. Deixem-me-los ir em paz, porque cada um procura a sua família, onde a encontrar vai ficar. Isso não deve ser motivo de zanga nem de virar de costas, não. Cada um procura onde se sente melhor e por aí fica. Que faça bom trabalho, que encontre o seu esclarecimento, a sua luz. Está ótimo. Em relação ao dirigente espírita, claro que o dirigente espírita tem que observar as coisas. O dirigente espírita não pode chegar em cima da hora do trabalho, deve ser o primeiro a chegar antes e ser o último a sair. Em relação aos seus companheiros e a todas as outras pessoas, eu costumo dizer assim, para nós chamarmos a atenção, temos que amar a pessoa. Quando no nosso coração há um sentimento de amor pela pessoa, nós podemos dizer as coisas porque elas não vão magoar. Só se a pessoa for muito orgulhosa. Mas aí nós fazemos a nossa obrigação, porque temos que estar muito atentos, porque nós sabemos que para destabilizar um ambiente, um centro, é muito fácil. E se não prestarmos atenção, isso pode acontecer. Há um livro muito importante e que todos deveríamos ler, que é Aconteceu na Casa Espírita, para termos a noção do quanto é fácil destabilizar um grupo. Por outro lado, também há uma coisa que é muito importante. Quem chega a um centro que já está organizado, onde os trabalhos se desenvolvem, a pessoa não pode chegar e vir dar opinião. Isto está mal, deve ser assim. Não. A pessoa chega ao centro, tem que respeitar os trabalhos do centro. Tornar-se filho da casa e depois, sim, com o tempo, com o estudo, claro que terá opinião também. E todas as opiniões são muito importantes, porque duas cabeças certamente pensam mais e melhor do que uma só e por aí adiante. Os grupos se vão formando de acordo com as capacidades das pessoas. Umas têm sensibilidades mediúnicas que se podem dirigir ou canalizar para determinados trabalhos, como já o nosso irmão Costeira aqui disse. Outras não têm essa sensibilidade mediúnica, mas que podem realmente colaborar em tantos outros trabalhos que não são de menos importância do que os trabalhos mediúnicos. O que é que eu gostava de dizer mais? Que é tão importante as casas espíritas, que são pontos de luz, serem unidas. Cada uma tem as suas características, porque elas não podem ser todas iguais. Porquê? Porque as pessoas são diferentes, as sensibilidades são diferentes. Então, embora haja
uma luz orientadora, depois há outras coisas que tendem a ser diferentes, mas nem por isso o trabalho deixa de ser de menos importância ou de menos valia. Todos os centros espíritas são importantes, ou são casas que abrigam as almas sofredoras. Então todos têm a sua importância. O tamanho também não é relevante. Não, uma casa espírita pequenina pode desenvolver um trabalho muito mais válido do que uma grande casa espírita, onde às vezes há tanta desorientação e tanto perder de tempo. Portanto, tudo isso é relevante. O que interessa é realmente a amizade, o respeito entre as pessoas. Outra coisa que eu também gostava de dizer aqui hoje. Numa casa espírita, há as orientações dos trabalhos. Porém, nós não podemos esquecer que uma casa espírita é, e muito bem como o Paulo já disse, um hospital e uma escola. Por vezes, a casa, que é o hospital, bate à porta uma emergência. E o trabalho pode ser, por exemplo, uma palestra. E chega um irmão nosso que vem realmente necessitado de ser atendido urgentemente. Então nós vamos dizer assim, olha, hoje não posso, venha amanhã, porque agora é a hora da palestra. O que é que vocês acham? Não, nós temos que prestar a assistência àquele irmão. E também contar que numa palestra pública possa acontecer uma urgência. Isso deve ser aceite com muito equilíbrio e muita tranquilidade e não irmos catalogar o momento como um momento de desequilíbrio, porque na verdade não o é. E eu posso aqui relatar uma situação e que eu creio que acontecerá em muitas outras casas. Em atendimento fraterno, chegou-nos um irmão que nos veio dizer que se ia suicidar. Este atendimento foi o último da tarde, início de noite, seguidamente seria a palestra pública. Orientado pelos espíritos, dizendo sempre, não lhe digas que não o faças. Orienta-o no sentido do valor da vida. E por aí vai, seguiu a conversa e a hora da palestra era chegada, a hora da palestra pública. E então é sugerido que o irmão fosse à palestra pública. Foi convidado. Eu posso lhe fazer um convite, meu irmão? E ele disse que sim. Então, por favor, antes de se ir suicidar, venha assistir à palestra pública. E ele pensou 2 vezes e disse, está bem, eu vou. Então desceu a escada na nossa frente e veio assistir à palestra pública. Por coincidência, se é que as há, o tema da palestra qual era? O suicídio. Foi pedido que ele ficasse sentado próximo da mesa para ter uma maior proteção, talvez um maior amparo, mas mesmo assim, a meio da palestra pública, ele levantou-se para ir embora. Só quando pisou o primeiro degrau da escada para sair, ele foi sugado para dentro e caiu no chão. E o médium, que estava na mesa, na reunião pública, recebe o toque da entidade, claro. Foi socorrido para a cabine, o médium refaz-se daquele momento, ele é atendido com o passe e tudo continua, a sessão continua a decorrer na sua tranquilidade, com um exemplo que serviu para todos, mensagem do mentor seguidamente esclarecendo e trazendo como exemplo aquele momento, e felizmente aquela pessoa hoje está bem, já lá vão uns 6 anos ou 7 talvez, recuperado,
afastada aquela ideia de suicídio, inserido numa família linda, já com um filho, e tudo isto se passou numa sessão pública de socorro urgente. Então, nós precisamos estar muito preparados para estarmos numa casa espírita, saber como fazer as coisas, estudar e não sermos pessoas radicais, porque realmente não é bom sermos assim. Temos todas as nossas linhas orientadoras que devemos seguir, todo o estudo que é fundamental fazermos. Estamos sempre a aprender, ninguém sabe tudo, o aprendizado é constante, as experiências nos ensinam muito e assim devemos avançar na nossa casa espírita, com muito respeito por todos que chegam, por todos que estão e pela família enorme que se vai construindo e que muitas vezes vai saindo daquela casa para fora. Todos de mãos dadas, todos entrelaçados por esse amor. Uma vez mais, desculpem lá, eu não quero ser monopolizador. Fiquem com essa certeza. Mas já agora aproveitar para ir dizendo mais qualquer coisa para animar a nossa tertúlia. Estivemos justamente muito atentos à mensagem da Anita, depois daqui da nossa irmã Leonor, mas gostávamos de facto de pensar o seguinte. Aquilo que foi dito foi qual o relacionamento entre o dirigente e o trabalhador quando existe uma necessidade de uma advertência, que logicamente tem que ser, não se pode deixar passar, porque senão também não seria necessária uma advertência. Nós temos que entender duas coisas. A primeira é esta, é que o trabalhador, desde o início, tem que conhecer o seu dirigente como o seu dirigente tem que conhecer o trabalhador. Isto é uma das características fundamentais para qualquer casa espírita, é o entendimento mútuo. É nós sabermos com quem contamos. E para isso é que são feitos os cursos, como vocês dizem, ou o estudo, como nós dizemos, onde as pessoas se vão relacionando, onde vão tomando contacto, onde se vão familiarizando com os outros companheiros, de modo a que todos nos possamos entrosar num entendimento e, a partir daí, nós estarmos num relacionamento, vamos dizer, aberto, sem contingências. Mas se o trabalhador conhece o seu dirigente pela sua honestidade, pela sua pontualidade, pela sua disciplina, pela sua humildade, pela sua abertura a todas as necessidades que possa vir a ter, e nós somos da opinião que o trabalhador é tão necessitado quanto qualquer outro que chega à casa espírita e, portanto, temos que lhe dar o máximo de atenção, não podemos deixar, é trabalhador, não faz diferença, ele tem tempo, ele está cá. Não, temos que tratar do nosso trabalhador, do nosso companheiro e até às necessidades máximas que ele possa ter. Inclusivamente aquelas que nem têm a ver com a assistência direta em termos espirituais, mas de outras características. Então, em função disso, se o trabalhador conhece o seu dirigente, se o credibiliza pela sua atividade, aquilo que ele tem que fazer é aceitar. Mas aceitar sem que nós o possamos molestar, certo, com tolerância, com paciência, convidando ao bom ânimo, mas sem subserviência, atenção. Sem estar, perdoem a expressão que eu vou utilizar novamente, sem estar a passar a mão, dizendo-lhe o que tem que ser dito, com verdade, com clareza. O apóstolo Paulo dizia uma coisa: se eu quisesse agradar aos homens, nunca estaria com Cristo. Então eu não tenho que agradar, nem me pôr com agrado. Se eu tenho que corrigir, eu tenho que corrigir. Essa é a função de qualquer educador. Não quer dizer que todos os dirigentes sejam educadores. Eu não me quero considerar como tal, nem empoleirar em lado nenhum. Mas a verdade é que quando existem situações em que nós precisamos corrigir, devemos corrigi-las. Sem ter que pestanejar, porque se nós deixarmos que o nosso filho ou a nossa filha façam os desacatos que muito bem entenderam, o que é que vamos ter? Os nossos adolescentes hoje, que fazem o que querem e lhe apetece, que questionam com os professores, que não são capazes de respeitar os seus pais. Assim pode acontecer na casa espírita. Não podemos esquecer disto. Isto é um ponto fundamental e perdoem-me quem não gosta deste tipo de opinião.
Mas pensamos que se existe uma tertúlia nós devemos ser francos, devemos ser abertos. E não estarmos aqui a calcular as palavras, a coar os mosquitos e a deixar a passar os camelos. Portanto, a questão é nós, na realidade, sermos absolutamente francos. Por outro lado, também gostava de dizer uma coisa. É que o utente muitas vezes não fica. Porquê? Nós estamos a lidar. Quem são a quantidade de utentes que nos chegam de onde vem? Catolicismo. Há ou não há um atavismo secular? Claro que existe. Então há sempre essa apetência. Muitos dos espíritas, ainda que isto custa a alguns de nós que aqui estamos, ainda estão a pensar com a cabeça católica. E nós vemos em pequenas coisas. Portanto, não vale a pena nós até ficarmos muito admirados com o nosso utente que veio, sacudiu a águazinha do capote e foi embora. Não. Ele poderá voltar ou não, não é isso que nos interessa. Nós precisamos é de prestar toda a assistência possível, deixar efetivamente uma imagem que seja a melhor que todos nós sejamos capazes de mostrar, e a partir daí, feito o nosso trabalho, com dignidade, com honestidade e com todo o empenho por aquele que chega, vamos esperar os acontecimentos e eles virão certamente se tiverem que voltar. Nós já temos tido utentes evangélicos e nós sabemos como eles são irredutíveis. No entanto, quando têm a necessidade também vêm, porque os evangélicos têm lá os médiuns como nós temos, como toda a gente tem. Então, nessas circunstâncias, às vezes têm a necessidade e vêm, e às vezes são até muito, muito dignos e muito afetuosos. Portanto, não podemos estar aqui a generalizar coisas, mas também eu vou dizer outra coisa. Um dia, faz tempo, ouvimos o Divaldo dizer uma mensagem muito curiosa, e parece que esta nos diz muito ao coração, ao tema que aqui foi falado sobre a questão de advertir ou não o trabalhador. O Divaldo dizia, e nós temos isso na nossa casa: caro trabalhador, quando chegaste aqui existiam regras, disciplina-te, orienta-te por elas. Se quiseres ter as tuas próprias regras, segue com Deus e abre o teu centro. Portanto, eu acho que está aqui tudo dito e não vale a pena acrescentar mais nada. Boa noite para todos. Fernando Santos, GEAC, Coimbra. Em relação a esta questão dos utentes que chegam e não ficam, eu gostava de dizer que numa atitude realista, as casas com a dimensão que temos, se ficassem todos não cabiam. Não tínhamos espaço físico para irmos ficando com toda a gente que chega e vai embora quando entenda. Por outro lado, há pouco, o nosso irmão Eugênio referiu da apetência que as criaturas têm pela sala mediúnica. Se pudessem, toda a gente queria estar nas sessões mediúnicas. Não sei se nas vossas casas é assim, na nossa nós notamos essa apetência. E o que é que acontece? Se é convidada a criatura para qualquer tipo de trabalho social, não está interessada. Se é convidada para assistir às palestras de doutrinação, aliás, para as palestras evangélicas ou até doutrinárias, também não está muito interessado porque já sabe tudo. Por outro lado ainda, se é convidado para que faça os estudos básicos, não está interessado. Mas a reunião mediúnica, essa quer sempre. Não podemos deixar de convidar todos aqueles que façam parte das nossas mesas mediúnicas que não façam trabalho social. Todos, sem exceção. Porque é assim que nós granjeamos da parte dos espíritos aquilo que deve ser o apoio, que deve ser a manutenção do ânimo e da vontade. Esta é a nossa opinião. Trabalho mediúnico sim, seja médium de esteio, seja médium ostensivo, mas sempre com trabalho social, seja ele qual for. Seja o trabalho da casa, seja o trabalho exterior. É conveniente, porque assim nos sentimos muito mais apoiados e o grupo mediúnico apresenta trabalho, em nosso entender, muito, mas mesmo muito melhor. O apoio espiritual é
imenso nessas circunstâncias. Gostaria de dizer em relação a isso que, e nós temos aqui uma experiência pessoal sobre o assunto, é que a grande parte das pessoas acha que o trabalho social não é também, entre aspas, um trabalho mediúnico, porque acaba por ser. E às vezes muito mais gratificante do que um trabalho mediúnico por si só. Nós temos experiências não só na Caravana Francisco de Assis, como também aqui no apoio às mães ao sábado, de atividades que tivemos e de manifestações que houve durante essas atividades, dizendo que o amor que é colocado naquela atividade é usado como energia para socorrer espíritos sofredores naquela área, por exemplo, socorrer espíritos que desencarnam com fome, quando nós estamos a fazer a Caravana Francisco de Assis. Portanto, o amor que é dedicado tanto por parte dos voluntários como por parte de quem dá e não é espírita, é utilizada essa energia para socorrer esses espíritos. Então, acho que há aqui uma falta de noção do quão gratificante é um trabalho social e da proteção que nós conseguimos para nós nas nossas vidas. E, portanto, é só para acrescentar. Eu estava a ouvir o irmão Fernando e interiormente a concordar com ele em relação aos trabalhadores que escolhem realmente ou preferem o trabalho mediúnico, e quando há tantas tarefas na Casa Espírita que todos poderiam colaborar e realmente não há tempo, não há disponibilidade, não querem por isto e por aquilo, mas o trabalho mediúnico realmente interessa a todos. Eu sou dessa opinião e já há algum tempo que eu digo isso, que todo o trabalhador ou todo aquele que deseja colaborar muito bem no grupo mediúnico, mas antes devia passar por todas as tarefas que a Casa Espírita oferece. Poder, enfim, dentro da sua disponibilidade, e aí sim, com o tempo, ver-se-ia a sua entrega, a dedicação, e aquele que realmente quer e está por uma causa, trabalha seja naquilo que for, independentemente se vai para o grupo mediúnico ou não, mas também com essa possibilidade. E após essa visão, talvez até fosse um melhor trabalhador na sala mediúnica, doando-se mais, estando mais entregue à tarefa, porque já esteve por trás, ou estiveram por trás, outras tarefas na própria Casa Espírita. Porque a Casa Espírita é, sem dúvida nenhuma, tem um manancial de trabalho. Muita porta se há para todos poderem, em dias diversos, a qualquer hora, por pouco tempo que seja, e poderem entregar-se. E não é isto que realmente vemos. Portanto, acho que devíamos nós, e aqui também falo como dirigente de uma Casa Espírita, na Guarda, a Associação Espírita Gitaniense, ainda não pusemos em vigor, portanto, essa possibilidade, porque as tarefas lá são menores, ainda estamos em crescimento, e até aqui os dias que temos trabalho são 2 e praticamente os trabalhadores estão nos 2 dias, todos os trabalhadores que temos, com exceção de 2 ou 3. Mas quando há alguma atividade que é proposta na Casa Espírita, pois todos colaboram. A maioria realmente, só com alguma exceção, qualquer problema que surja no dia em questão. Mas, com o crescimento, certamente vamos ponderar e pensar nessa possibilidade. Portanto, acho que devemos, nós dirigentes, com a responsabilidade que temos, sim, todos nós, de abrir a porta a todo aquele que queira trabalhar. Essa porta não pode ser fechada e deve-se criar cada vez mais possibilidades de todos poderem colaborar, mas também incutirmos em todos a grande responsabilidade que é ser trabalhador na Seara de Jesus. E qualquer tarefa é digna, seja a limpeza, seja a parte
da culinária, seja o arranjo de roupas, e depois também é nesta entrega, e quanto maior for, que cada um se vai preparando para tarefas de maior responsabilidade, com mais apoio espiritual ainda. Então penso que devemos pensar todos em nos doarmos um pouco mais, porque tempo temos de sobra. Era isto que eu queria dizer. Eu estava aqui a ouvir há pouco o nosso companheiro Fernando, e estava-me a lembrar que aqueles trabalhadores que apenas se disponibilizam para o trabalho mediúnico e não estão disponíveis para as outras atividades, faz-me lembrar um bocadinho os primórdios do Espiritismo. Quando Kardec foi convidado a assistir, porque era moda ir a sessões em que as mesas falavam, e ele achava que aquilo era ridículo, porque as mesas não podiam falar, porque não tinham inteligência. E na altura aquilo era um espetáculo em França, e portanto não passava de fenómeno. E quando ele assistiu pela primeira vez à manifestação mediúnica e percebeu que a questão não está nas mesas, mas que quem se comunica são os espíritos e eram almas que já haviam vivido, ele conseguiu compreender a importância da comunicação mediúnica, a importância de codificar, de deixar em livros, em escrito, como é que funcionava o mundo espiritual, as relações com o mundo físico. Portanto, ele teve o clique que os outros não tiveram, porque passavam noites naquelas sessões de ver as mesas falantes e ninguém se pôs a pensar na importância e para a vida, para o sentido da vida, para a importância para cada um de nós, de perceber o que é que estava ali a acontecer. E Kardec percebeu isso e decidiu fazer as questões que decidiu, colocá-las aos espíritos e deixar-nos esta doutrina que nos deixou. Mas isto para dizer o quê? Que se calhar muitas das pessoas que ainda hoje só estão predispostas para os trabalhos mediúnicos ainda se encontram nesse estágio de ainda não conseguiram compreender o que é o espiritismo e qual é a importância da doutrina espírita em nossas vidas. Era só esse reparo. Não sei se mais alguém quer. Eu há pouco tentámos abordar aquela questão relacionada com a importância da sensibilização dos trabalhadores, mas gostaria também de abordar o aspecto do trabalhador dirigente. E a grande pergunta que se faz, cada vez mais, é o que é que o dirigente espírita deve fazer na sua organização, na sua casa, pensando ele próprio para consigo mesmo, no sentido de divulgar a doutrina para o exterior. O que é que devemos fazer mais? O que é que o dirigente tem por mais responsabilidade nesse campo? E nesse aspecto seria talvez importante que começássemos a meditar que passos é que, além daqueles que estão a ser dados, que são muitos naturalmente, há casas espíritas com mais possibilidades, com mais iniciativa, com mais tipo de força para essas divulgações a exteriores, mas o que é que se poderia começar a fazer mais? Porque o Ide e Pregai, como fez Paulo no seu tempo, divulgou por toda a Península Ibérica, por todo o sul de Espanha, de Itália, já nesse tempo. O que é que hoje podemos, com as grandes tecnologias da informação, fazer para que a doutrina apareça nas casas das pessoas? É importante que as pessoas venham, certamente, quando vêm com necessidades, mas também sairmos para o exterior não seria pior. Há muita gente indecisa que, através do preconceito, das dificuldades, do não querer ir, mas o poder ouvir de uma forma ou de outra, às vezes não tem a internet em casa. Mas o que é que o dirigente espírita deve fazer mais para lá ir? O quê? É uma pergunta que se começa a colocar, talvez com grande força, porque é-nos solicitado cada vez mais que o testemunho está a ser pedido. E se está a ser pedido, terá que ser colocado também com toda a força e velocidade, o mais depressa possível para o exterior da própria casa espírita. Eu posso dar a minha opinião, quer dizer, é para lançar mais uma acha para a fogueira.
Há pouco falava-se na união das casas espíritas e eu acho que os dirigentes, fundamentalmente os dirigentes, não tanto os trabalhadores, porque os trabalhadores acabam por seguir uma orientação, mas fundamentalmente os dirigentes têm uma grande responsabilidade nisto. Eu acho que o espiritismo só se vai difundir, não é? E divulgar da melhor forma, primeiro quando nós nos amarmos uns aos outros, e o resultado do amor é a união, e portanto o dirigente tem uma grande responsabilidade nisso. Grande parte, acho que as casas espíritas não devem ficar-se com o trabalho só para si, cada um preocupado com a sua casa, com a sua quinta, mas enquanto não houver união no movimento espírita, vamos assim falar, essa questão vai ser sempre posta, na minha opinião. Nós conforme estava ali a dizer o Eugénio, o que é que o dirigente pode fazer mais, é a parábola do feixe de varas, não é? Se for só um a tentar salvar o mundo, entre aspas, vai ser muito difícil. Agora, se a tarefa for dividida por muitos, portanto, se houver uma vontade de trabalharem todos no mesmo sentido, se calhar os resultados são melhores e mais rápidos. Portanto, eu acho que o o dirigente tem que fazer é unir-se de dirigentes. E, portanto, todos os dirigentes devem, de alguma forma, tentar perceber a importância do espiritismo passar a mensagem de uma forma coerente e de alguma forma estruturada. Porque basta olharmos para outros setores, agora esquecendo a doutrina espírita, quando determinados setores económicos ou o que for querem passar uma determinada mensagem, eles sabem como o fazem e sabem como o devem fazer, utilizando todos os meios necessários, seja os mídias, seja os jornais, seja o que for. E, portanto, se nós queremos de alguma forma levar a doutrina espírita ao povo, levar a luz a todos aqueles que ainda se encontram na ignorância, nós temos que ter uma atividade concertada, temos que, entre todos, encontrar a melhor forma de o fazer. Isto não quer dizer que todos o tenhamos que fazer da mesma maneira. Obviamente que união não é uniformizar as coisas, não é? Todos nós temos maneiras de pensar diferentes, todos nós estamos em estágios evolutivos diferentes, todos nós entendemos a doutrina de maneira diferente, mas todos nós podemos dar o nosso contributo para a divulgação da mensagem e para o esclarecimento dos nossos irmãos. Portanto, aquilo que nos falta, de alguma forma, é trabalhar unidos, é, de alguma forma, trabalhar em conjunto. Portanto, todos trabalhamos dentro da nossa casa espírita, mas quantas vezes nós fazemos projetos e trabalhos em que partilhamos vários centros? Eu posso falar da Ibris, do trabalho que foi juntar 4 associações e que hoje praticamente são 2. E estamos a falar de uma atividade de jovens, mais ou menos lúdica, bem disposta. Portanto, não estamos a falar de um trabalho de nos fecharmos a ler livros e a estudar e a ter que ir fazer palestras. Portanto, estamos a trabalhar de uma forma dinâmica de divulgar a doutrina e vimos a dificuldade que foi em encontrar casas espíritas que aderissem ao projeto. Ainda hoje é muito difícil atrair jovens e casas espíritas para este projeto. Portanto, quem diz este projeto diz muitos outros que às vezes são lançados por parte das associações, por parte da Federação e que depois não colhem a receptividade e a motivação e a união para levar a cabo essas atividades. Por isso, aquilo que eu acho que falta verdadeiramente é a fraternidade, é a união entre as casas. Quando tivermos isso, acho que nós vamos marchar mais rápido e vamos ter melhores resultados. Sim, enquanto chega lá o micro, eu gostava só também de dizer o seguinte.
antes da união das casas espíritas e do movimento, é preciso a união dos trabalhadores dentro das suas casas. E já que estamos numa tertúlia, e há pouco diziam que se estamos numa tertúlia é para dizer aquilo que pensamos, e eu também tenho o meu cérebro na língua, eu acho que tenho que partir da casa espírita, não é? Nós temos que, é óbvio que vamos partir do princípio que somos trabalhadores espíritas, que somos aqueles que mais precisamos, somos aqueles que mais dificuldades temos e se calhar mais compromissos com o passado nós temos e, portanto, isto pode servir de justificação, mas tem que ser ultrapassado. O amor entre todos os trabalhadores na casa espírita tem que se começar a cultivar. Nós temos que ultrapassar personalismos, temos que superar melindres, temos que acatar regras, temos que deixar de ser orgulhosos. Não é de um dia para o outro, claro que não, mas nós temos que aprender a começar a fazer isso, porque senão não há forma de, sem o exemplo, nós conseguirmos passar para fora aquilo em que acreditamos. Boa noite. Eu peço desculpa pela minha ignorância. Eu tinha sintonizado isto de uma maneira, e é a minha opinião. Eu começava primeiro por dizer e achar que um dirigente espírita, para mim, é um pai amoroso, porque abre os braços e leva ao seu coração todos aqueles que vão ter com ele aflitos, pronto, transmitindo-lhe depois o aprendizado de Jesus, ou seja, a doutrina espírita que ele também abraçou. Inspira, entretanto, aqueles que o querem seguir na senda do bem. Pronto, velando. Dirigente, para mim, também é aquela pessoa que desmistifica ideias, preconceitos, pronto, medo da morte, o que há para além da morte. Como trabalhador, eu tinha a ideia de que nos vamos desenvolvendo pela tomada de consciência do que é realmente a doutrina e como devemos aplicá-la em nós próprios e em favor também dos outros, transferindo-lhes os nossos conhecimentos e a confiança que nós depositamos no nosso dirigente, que foi com ele que aprendemos, a ele, o nosso pai. Como voluntário, aqui eu já considero que é um homem novo, um homem renascido, que veio da pirâmide, portanto, o conhecimento do dirigente, veio depois como trabalhador e a seguir seguidor dos passos do trabalhador voluntário. E aqui também um bocadinho mostrar às pessoas a sua sapiência do amor. Portanto, eu considero o dirigente, o trabalhador e o voluntário como apenas os três juntam-se e são os novos discípulos de Jesus. E com isto quer dizer que vai ser por aqui que vai crescer uma casa espírita, onde haverá com toda a certeza ordens, e onde depois, no seguimento destas ordens e regras, crescerá um mundo novo, e esse mundo novo, onde depois temos que incluir a diferença de cada um de nós, a nossa individualidade e a nossa compreensão para defeitos com os outros, crescimentos mais rápidos, crescimentos não tão rápidos, pronto, orgulhos, ou seja, aqui eu penso que vai ser o nosso trabalho mais árduo, que é conhecer-nos e compreender-nos e aceitar-nos uns aos outros, devagar, se calhar com calma. Esta é a minha opinião, eu peço desculpa. Eu prometo que é a última. Eu prometo que é a última. Eu gostava de começar por aquilo que Jesus nos disse. O maior no reino dos céus será o mais humilde servidor. Esta é a característica que tem que necessariamente ficar na ótica do dirigente espírita. Há pouco já tentei dizer isso através de outras formas, mas fui buscar efetivamente esta passagem. De qualquer modo, nós temos que analisar aqui uma questão fundamental e ela não nos é desapercebida a todos nós que estamos na doutrina. Quem é que nós fomos? Colocamos esta questão, perguntemos-nos bastantes vezes em reflexão quem fomos, para encontrarmos efetivamente
a resposta de muitas coisas que nós temos nos dirigentes e nos trabalhadores em geral. Não vale a pena nós estarmos aqui a fazer fantasias. As questões kármicas, a causa e efeito é isto. A gente vai apanhar aqui por tabela, vai trazer um encargo para o qual, se calhar, fomos abusadores e por aí fora, e temos agora que nos moderar um pouco. Então, a questão que aqui começa a dificultar essa dita união entre as casas espíritas, que eu diria, se me derem essa permissão, melhor dizendo, eu vou tê-la, não é? Estou a falar, mas movimento é uma coisa, espiritismo é outra perfeitamente diferente. E ser espírita é uma coisa, pertencer ao movimento é outra. O movimento é dos homens, o espiritismo é algo que não vale a pena nós estarmos a comentar, porque é sublime. Portanto, os movimentos vão ser sempre aquilo que são e irão ser de acordo com as pessoas que os organizarem e que fizerem parte deles. E daí nós começamos logo por ver a casa tal e a casa tal, ou a casa espírita tal, ou o centro tal, ou a associação tal, ou não sei o quê, etc. Começa a empoleirar-se e a mostrar as suas hierarquias. E depois aqui nós vamos ver e lembrar assim só o Eclesiastes, vaidades das vaidades. A maior parte das vezes a gente já sabe como é que isto funciona. E há bocado foi muito bem dito ali para a nossa irmã Leonor, que há casas pequeninas que trabalham perfeitamente bem e às vezes produzindo bastante. Eu um dia tive a oportunidade de ouvir um benfeitor que dizia assim, uma fábrica por ser muito grande não é que fabrique mais, às vezes a pequenina é muito mais produtiva. Portanto, a questão aqui nem sequer está por esse lado. Mas o que é importante nós percebermos também é assim, quando nós quisermos ter de facto abertura suficiente para nos tornarmos fraternos, através de quê? De uma singeleza, de uma humildade, que tem que ser concordes com aquilo que nós somos. Eu acho que há aqui que fazer uma diferenciação muito grande. O que é a individualidade de cada criatura e o que é a sua personalidade. A personalidade é aquilo que a gente mostra cá para fora e que podemos estar aqui a fazer, todos embernizados e tal, etc, etc, para os outros verem. E a outra individualidade é aquilo que nós somos de verdade. E é essa que nós temos de trazer para o espiritismo. Não é a personalidade, isso não interessa nada a ninguém. E dessa forma nós vamos todos entender-nos, vamos nos conhecer, vamos perceber quem somos, vamos ser mais fraternos, vamos realmente descomplicar as coisas através daquilo que é fundamental, é superar de facto essas ideias de hierarquias, eu já estou cá há mais tempo, eu não sei o quê, não. Eu um dia tive um amigo que fez parte da nossa associação que dizia, não, há que haver aqui uma diferença entre os velhos e os que chegam, os novos e não sei o quê. Bem, isso era na tropa, antigamente. Aqui no tal nosso costeiro é que ele iria já testar isso, mas os que andámos na tropa sabemos que era assim. Então não há cá isso, há a boa vontade, há o carinho, há o interesse que cada um põe e a legitimidade que o traz à própria casa espírita. Sem vir com intenções outras. Porque muitas das vezes, olhamos o exemplo de Jesus. Aquele que põe comigo a mão no prato é aquele que me vai trair. Às vezes nós estamos a meter alguém com o coração cheio de alegria dentro da nossa casa que vai tentar dar-nos 2 pontapés para subir para a gente. Isto não vale a pena nós estarmos aqui com fantasias, porque é assim mesmo. Então, vamos ser coerentes. E por isso mesmo a disciplina. E às vezes é necessário ser austero. Para quê? Para evitar que, efetivamente, aqueles que ainda não ganharam essa maturidade a encontrem em si próprios, reflitam e se proponham, efetivamente, a ser isso que tanto desejam. Porque se eles soubessem quanto difícil é mandar, desejariam sempre servir. Muito obrigado por esta oportunidade. Essa questão dos velhos e dos novos é uma questão que se põe quase no nosso dia-a-dia. Lembro-me da parábola do trabalhador da última hora, não é? Às vezes aquele que vem por último e numa hora faz mais do que aqueles que já andam aqui aos anos e ainda não aprenderam como é que as coisas são realmente. Senhor. Obrigado. Boa noite a todos. Eu gostaria só de relembrar, e ali a Sra. Dona Leonor já falou nisso, a necessidade de estudo.
a importância de estudar. Emmanuel dizia que a maior caridade que podíamos fazer para com a doutrina era divulgá-la. O Divaldo, nosso querido Divaldo, diz que a maior caridade que podemos fazer por alguém é tirá-lo da ignorância. Já falámos aqui também em médios, já falámos aqui em doutrinadores, em responsáveis de salas, em dirigentes. Eu pergunto, questiono-me, interrogo-me, se não estudar, se não conhecer a doutrina convenientemente, como é que eu a posso divulgar? Como é que eu posso receber pessoas no meu centro? Como é que eu posso formar trabalhadores? Como é que eu posso compreender aqueles que me dirigem? Como é que eu posso perceber, entender o que é ser voluntário num centro espírita? Eu ouvi agora e muito bem esta questão dos velhos e dos novos, e dos que estão há 15 anos, há 20, há 30, e dos que chegaram há um ano e chegaram ontem, e chegaram há 6 meses, esquecendo-nos muitas vezes das chamadas boas vontades, esquecendo-nos muitas vezes que as pauladas que levamos diariamente, só Deus e nós é que sabemos o que sofremos. E, portanto, é fundamental estudar. Não é dizer que estudamos, não é dizer que conhecemos o livro dos Espíritos, o livro dos Médios, e se calhar nunca abrimos um livro do Ernesto Bolzano, de um Gabriel Delanne, de um Leon Denis. São coisas que nos passam à parte. Uma coisa eu sei e estou convicto. Aqueles que na realidade abrem os livros e estudam, aqueles que ouvem, são normalmente aqueles que dizem que muito pouco sabem e que estão permanentemente disponíveis para aprender e, acima de tudo, para terem a humildade e a capacidade em cada dia, em cada minuto, serem capazes de ouvir os outros. Porque até quando ouvimos os tolos falar, isso é caridade. Portanto, o estudo é fundamental no centro espírita. E os trabalhadores, uma coisa é o curso básico. Dá-nos uma ideia, por alto, ajuda-nos a percebermos minimamente o que é que estamos aqui a fazer, ou o que é pressuposto que a gente venha para aqui fazer. Outra coisa, totalmente diferente, é nós querermos, na realidade, ajudar os outros. E para ajudarmos os outros, nós não precisamos de estar em campanha eleitoral. Nem devemos estar em campanha eleitoral. Nossa campanha deve ser a da humildade, do saber ouvir, sermos autênticos. Quando não gostamos, não gostamos. Doutrina de fé raciocinada. Não é doutrina de seguidismos. É uma doutrina que nos ajuda a pensar, que nos ajuda a formarmos, a compreendermos melhor o que é que vamos fazer. Era bom que de vez em quando tivéssemos todos, sem exceção, a capacidade de percebermos que estamos num mundo de provas e expiações e que, na verdade, ainda somos todos, moralmente falando, crianças. Muito obrigado. Há mais alguém? Eu só gostava de dizer que, efetivamente, o curso básico
pelo nome, diz tudo. É o curso básico, portanto dá-nos as bases e dá-nos ferramentas para nós conseguirmos ir mais além e saber mais. Portanto, o curso básico não nos dá o doutoramento de espiritismo. Que horas são? 11 menos um quarto. Alguém tem mais... Pode? À vontadinha. Vontadinha não, à vontade. Eu queria falar aqui sobre o voluntário. O voluntário é aquela pessoa que realmente, se está no centro espírita, já compreendeu um pouco mais o que é o espiritismo e o que é essa bela doutrina para onde nos encaminha. Encaminha-nos para o amor, encaminha-nos para o servir sem receber nada em troca. Então eu acho que esta etapa já é de quem sente um pouco mais além. Quem ainda não se torna voluntário ainda precisa trabalhar um pouquinho mais. E tu, Diana, disseste aí umas coisas que eu achei muito interessantes, porque a mediunidade do amor manifesta-se de que forma? No serviço voluntário. Estamos doando-nos aos nossos irmãos e isso não pode de forma nenhuma deixar de criar uma energia das mais maravilhosas. Todos os centros espíritas aprendem. Nós temos a parte, temos o aprendizado e depois temos a prática. Deveríamos ter a prática, porque aprender sem praticar acho que fica algo muito vazio, muito sem sentido. Nós passamos por várias fases a de lermos, mas nem só por lermos todos os livros espíritas, somos sabedores das coisas, porque há tempo para tudo. Há o tempo de ler, há depois o tempo de sentir e há depois o tempo para praticar. Nós estamos prontos quando passamos à prática. E penso que o trabalho social é mesmo muito, muito, muito importante. E aí se manifestam vêm os espíritos ajudar, a gente sente essa partilha com essa presença imensa deles conosco, talvez mais do que em qualquer outro trabalho. Eu concordo plenamente. É assim, eu nestes, vou-me armar em velha, não é? Aqui há uns anos atrás era muito pequenina, agora já tenho aí 30 anos de espiritismo. Mas tive duas grandes lições na minha vida e foi precisamente na ajuda ao próximo. Uma delas foi no Encontro Jovens em Coimbra, que está marcado para sempre. Nós fomos fazer a parte prática, na altura o tema era o amor, e nós na parte de trás fomos para vários, divididos em grupos, e fomos a várias instituições fazer exemplificar o amor e animar a tarde. O meu grupo calhou a Casa dos Pobres em Coimbra, e eu, como sou muito cantadeira e tal, andei lá a cantar o apito ao comboio e assim sucessivamente, mas reparei que estava uma velhinha sentada, muito triste, muito revoltada. Eu fui-lhe perguntar o que é que ela tinha, e a primeira coisa que ela fez foi dar-me um estalo. Quem me conhece está mesmo a ver que aqui a senhora, e no seu estado normal, só podia estar mediunizada, com certeza, porque no meu estado normal, se calhar, não acataria muito bem aquele estalo na cara. E aquilo que imediatamente eu fiz foi dar um beijo na mão da senhora, na mão que me deu o estalo. E por isso é que eu digo que só podia estar mediunizada. E a partir daquela altura, a senhora caiu em lágrimas e contou-me a vida dela, os problemas todos. Portanto, foi uma lição, quer dizer, efetivamente, o que é que o amor
é na realidade e o que é que o amor é capaz de fazer. Na prática eu consegui aprender aquilo que na teoria me ensinaram. E outra, não foi pessoal, mas foi numa atividade do Sem-Abrigo, um grupo do Sem-Abrigo que saiu e apareceu-nos uma senhora de 90 e poucos anos a pedir comida, não para ela, mas para dois senhores que ela tinha abrigado em casa. Uma senhora pobre, o óbolo da viúva, não é? Uma senhora pobre que nada tinha, apareceu a pedir, não para ela, mas para levar para dois cavalheiros que ela tinha em casa, que encontrou na rua e a quem deu abrigo. Portanto, eu acho que na prática, e principalmente na ajuda ao próximo, se aprende muito e não só. Eu há pouco queria referir e acabei por não fazer, o trabalho mediúnico é muito gratificante. Nós aprendemos com a história, principalmente daqueles que sofrem, não propriamente, também com os mentores, com os guias, trazem-nos mensagens muito bonitas, mas aprende-se fundamentalmente com quem sofre, pela história de vida, pelo exemplo. Aprendemos a ver aquilo que nos pode acontecer se não arrepiarmos caminho, mas é para os espíritos, não é? O trabalho mediúnico acaba por ser uma orientação para os espíritos e não tanto para nós. Para nós, aquilo que nos traz proteção, aquilo que nos traz ajuda para conseguirmos ultrapassar as nossas dificuldades, aquilo que faz com que se afastem, que se afaste a negatividade, é precisamente o amar o próximo como a nós mesmos. Portanto, esse é o verdadeiro trabalho e acho que, infelizmente, nem todos conseguimos ainda apreender isso. Eu diria, qual é a melhor desobsessão senão aquela da tomada de consciência a partir do momento em que nós estudamos e nos esclarecemos? Eu penso que este é o melhor processo para nos desobsidiarmos. Porque se nós vamos à reunião mediúnica, ou o nosso caso vai à reunião mediúnica, porque precisamos ou queremos ver-nos livre dos espíritos, mas não mudamos a nossa ação, aqueles até podem ser encaminhados, outros virão no seu lugar. A partir do momento que nós nos esclarecemos, vamos mudar a nossa forma de estar. Vamos atuar de forma mais fraterna, amorosa, mais cuidada. Então, aí sim, aí instala-se definitivamente a desobsessão. Portanto, eu penso que o estudo é mesmo fundamental. O Santos queria dizer mais alguma coisinha. Desculpem lá mais esta intervenção, mas é só para dar uma chega àquilo que vocês estavam a falar sobre o caráter da assistência que se faz. Nós tivemos a oportunidade de ter uma família que ajudávamos, que era de 11 pessoas, 10 familiares e uma velhinha que eles socorreram. Aquilo era miséria séria, mas eles foram socorrer uma velhinha. Isto é um exemplo para todos nós vermos o que é o altruísmo, de facto, daqueles que nada têm. Quando nós lidamos, por exemplo, até na própria reunião mediúnica, com os grupos que são coletivos imensos, que incorporam de mendigos, é extraordinário. Se nós oferecermos qualquer coisa, e quem está na doutrina sabe que é assim, para eles perguntam, eu só aceito se houver para todos. Reparem o que é esta fraternidade, este sentido de solidariedade, que deve de facto transcender para nós e podermos perceber o quanto nós somos necessários nessa área. Mas, para além disto, há também uma situação muito semelhante àquela que a Anita contou. Quando vamos, por exemplo, fazer visitas a um lar de idosos ou a um hospital, há que ter e salvaguardar sempre uma característica muito, muito interessante. Quem vens visitar? Já repararam nisso? Temos que ter o maior cuidado. Eu aprendi a ter que dizer assim, todos. É a única maneira de satisfazer. Caso contrário, eles ficam muito tristes por pensarem que nós que estamos a personalizar alguém e que os deixamos de fora. Esses são normalmente aqueles que não têm ninguém que os visite. Portanto, temos que ter isso tudo em atenção. E já agora aproveitava esta oportunidade para me desculpar a minha forma de falar.
Não, tem mal. Rui. Eu só queria rapidamente, agora ocorreu-me isto, partilhar convosco o que me aconteceu a mim e à Lúcia, agora a 24 deste mês, dia 24, fará um ano. Nós tínhamos vindo aqui para o centro havia poucos dias e nessa noite, era um domingo, nós tivemos a nossa primeira saída de apoio aos sem-abrigo. Quer dizer, já tínhamos ouvido falar muito, víamos na televisão, ouvimos falar aqui, etc, etc. Mas, na verdade, o casal era a primeira vez que saía num grupo de apoio aos sem-abrigo. Tivemos aqui a ajudar a fazer a comida, as sandes, a preparar as águas, a fruta, aquilo tudo. Pronto, e fomos. Estava fevereiro, naturalmente uma noite fria, agreste. E já para o fim, já quase no fim, vimos surgir uma velhinha. A senhora aproximou-se, um bocado tímida. Resumindo, a senhora naquele dia fazia 90 anos. E a senhora tinha e tem, a cargo dela, 2 jovens, que a mãe é drogada, não sabem dela, e a senhora continua a ajudar os 2 rapazes. Cantámos os parabéns a você, à senhora. Chorámos todos, ela também. E são estas histórias que nos ajudam a andarmos cá. Porque as mãos de Deus vêm até nós através destas pessoas. São estes momentos, por vezes raros, únicos, que marcam a nossa vida. E que, na verdade, nos ajudam a caminhar e a vermos as coisas de uma forma diferente. Eu pareceu-me bem partilhar isto convosco, companheiros de caminhada, de jornada. Que Deus a todos abençoe e ajude. Vamos encerrar então a tertúlia de hoje. Eu gostaria de dizer que tanto para dirigente espírita, como para trabalhador espírita, como para voluntário e principalmente voluntário espírita, é uma escolha nossa e fundamentalmente um compromisso. E portanto nós não nos podemos esquecer da responsabilidade que é ser-se dirigente espírita, ser-se trabalhador espírita e ser-se voluntário, porque apesar de ser uma escolha, não deixa de ser um compromisso nosso. E gostaria também de ler uma mensagem que foi uma mensagem de Emmanuel, que foi recebida por Francisco Cândido Xavier, que eu acho que cabe a todos: o pequeno estatuto do servidor da beneficência. Amar ardentemente a caridade, colocar-se no lugar da criatura socorrida, considerar a situação constrangedora da pessoa menos feliz como sendo a sua própria, amparar com discrição e gentileza, encontrar tempo para ouvir os outros, nunca ferir alguém com indagações ou observações inoportunas, abster-se de quaisquer exibições de superioridade, usar a máxima paciência para que o necessitado se interesse pelo auxílio que se lhe ofereça, jamais demonstrar qualquer estranheza ante os quadros de penúria ou delinquência, buscando compreender fraternalmente as provações dos irmãos em sofrimento, aceitar de boa vontade a execução de serviços aparentemente humildes, como sejam carregar pacote, transmitir recados, efetuar tarefas de limpeza ou auxiliar na higiene de um enfermo, sempre que o seu concurso pessoal seja necessário, respeitar a dor alheia, seja ela qual for, acatar os hábitos e os pontos de vista da pessoa assistida sem tentar impor as suas próprias ideias, tolerar com serenidade e sem revido quaisquer palavras de incompreensão ou de injúria que venha a receber, olvidar melindres pessoais,
Criar iniciativa para resolver os problemas de caráter urgente na obra assistencial. Evitar cochichos ou grupinhos para comentários de feição pejorativa. Estudar para ser mais útil. Não apenas verificar os males que encontre, mas verificar-lhes as causas para que se lhes faça a supressão justa. Cultivar sistematicamente a bênção da oração. Admitir os necessitados não somente na condição de pessoas que se candidatam a recolher os benefícios que lhe possamos prestar, mas também na qualidade de companheiros que nos fazem o favor de recebermos assistência, promovendo e facilitando a nossa aproximação do Cristo de Deus. Emmanuel.